Alô, alô, toda a galera, os alunos do terceiro, quarto e quinto ano das escolas municipais de Abreu Lima. Como vocês estão? Tudo bem? Tio Juninho tá de volta, viu? Tá aí, ó, professor Júnior Reis ou tio Júnior, como vocês quiserem. Tá aqui, ó, nosso amigo Engrenadinho Júnior. Engrenadinho, o Júnior de lá e o Júnior de cá, beleza? Gente, hoje vamos dar continuidade à nossa aulinha de história, certo? Justamente, ó, capitanias hereditárias, certo? Justamente história é bom a gente dar de acordo, é um quebra-cabeça, você tem que dar em sequência. Pronto, a gente começou os índios, depois passando para o descobrimento do Brasil, certo? Após o descobrimento do Brasil, entra as capitanias hereditárias. E depois a gente vai galgando degrau por degrau, certo? Fica mais organizado e o entendimento fica muito melhor. Beleza? Vamos lá. O que seriam capitanias hereditárias? Hereditárias, primeiro, é o que passa de pai para filho, certo? Capitania eram lotes, tipo fosse um estado. Não o tamanho do estado, mas digamos a metade. Então era isso aqui que vamos estudar hoje. Vou mastigar, que há muitos alunos do terceiro, principalmente quarto ano, eles não entendem muito, certo? Mas a gente esmiuçando direitinho, mastigando, vamos lá. Turma do terceiro, quarto e quinto, essa é a terceira aula. A primeira, os índios. A segunda, descobrimento do Brasil, né? E a terceira, dando a sequência, as capitanias hereditárias. Então, o Brasil foi descoberto, lembram? Foi quando? Abril, maio, junho, abriu a janela, fechou a janela, o mês de abril, 22 de abril de 1500, certo? Depois disso, é que eu gosto de brincar, tá, pessoal? É bom que relaxa. E daí, então, o Brasil ficou 30 anos, como se fosse só parado, né? Como parado, tio Júnior. Digamos, não tinha quase ninguém, certo? Começaram a explorar em 1500 até 1530, certo? 30 anos foi dos portugueses, lógico, lembra que chegaram, os primeiros habitantes eram os índios, então fizeram o quê? Colocaram os índios, fizeram de amiguinho, porque eles faziam o quê? Trocavam quinquilharias, que o nome é esse mesmo, digamos, um pente, trocavam vidro mesmo, né? Facas, trocavam também espelhos, justamente pelo serviço dos índios, que eles iam muito lá para dentro da mata para tirar o famoso pau-brasil. Ó. Esse pau-brasil era uma árvore de grande valor comercial. Aí você vai dizer, tio, não tinha ouro nem prata? Ainda não tinham descoberto, que era aqui no litoral. Sim, esse litoral aqui, aqui estamos. Ó. Pernambuco, já a gente vai falar dele, tá? Foi capitania hereditária também. Daí então, eles iam para tirar o pau-brasil, eles carregavam, levavam para Portugal, né? Lá eles faziam o quê? A indústria. Faziam os móveis, que eram muito bons, faziam piso de casas, certo? E outra coisa mais importante, eles tiravam o líquido desse pau-brasil, líquido vermelho, é onde eles faziam as roupas vermelhas, que só quem usavam, sabia, eram os nobres, quem tinha dinheiro. Aí era a qualquer luxo da Europa, era usar vermelho na época. Tudo não tem uma moda? Digamos, cabelo, né? Os moicano, já teve a época careca, tá quase feito o Júnior. Então, a época era usar vermelho, porque os nobres usavam vermelho. Beleza? Então, isso aqui originou o quê? O nome do nosso país. Primeiro foi Ilha de Santa Cruz, aí viram que não era, depois Vera Cruz, a terra, porque as dimensões eram grandes. Depois sim, o pau do Brasil, pau lá que tirava do Brasil, então, pau lá, Brasil ficou Brasil. Por sinal, até os dias de hoje, certo? Vamos lá. Começavam as capitanias hereditárias. Como assim? Esse aqui era o rei de Portugal na época. Ô tio, não era Dom Manuel? Sim. Mas Dom Manuel morreu e ficou seu filho, Dom João III. Tá? Eu até esqueci a coroa hoje, viu? Mas tudo bem, você sabe qual é a coroa, né? Então Dom João III fez uma coisa legal lá. Ele fez o quê? Vamos começar a povoar o Brasil. Aí você vai dizer, foi legal? Foi, mas não foi uma grande ideia. Foi muita também sabedoria dele. Por quê? Ele tinha que povoar, porque por causa da invasão, o Brasil estava havendo muitas invasões. Lembra que o Júnior falou de navios piratas e corsários? Pronto. Ou não tinha nada a ver, às vezes mandava a própria coroa espanhola mesmo para vir tirar para o Brasil. Para você ver que era muito rentável, ganhava muito dinheiro com isso. Certo? Como estavam começando a invadir e pegarem os paus, né, para o Brasil e levar, e não só isso não, muitos animais, né, tipo exótico, que eram animais que não tinham na Europa, eles iam e levavam, correto? Aí acontecia o quê? Podia chegar um dia assim, bora começar a fundar colônias aqui, fundar vilas e o Brasil não era mais de Portugal, acabou-se, né?
Então ele fez o quê? Dom João III já tinha uma experiência nas ilhas, que era de Portugal. Já tem uma experiênciazinha na África, ele disse assim, vamos fazer as capitanias hereditárias. Era, como eu falei, de pai para filho, né? E as capitanias, que é um tipo de um estado. Então deu para fazer o quê? 15 lotes de terra, justamente chamados esses aqui, ó. Dá para ver? Dá para checar, né? Pronto. Depois vai ficar melhor, mais nítido, certo? Eles iam fazer o quê? Iriam pegar a nobreza em troca de favores, né? Ou se eles pagassem alguma coisa, e colocariam aqui, todos portugueses, certo? Daí então, outra coisa, daí então você vai dizer, oxente, o Brasil só tinha esse pedaço, é? Deixa eu ver se eu mapa melhor. Pronto, chegou, ó, nítido. Lembra do Tratado de Tordesilhas que a gente falou? Pronto. Essa parte, leste, Brasil, Portugal. E Brasil, parte de cá, a oeste, era espanhola, aqui, ó, linha do Tratado de Tordesilhas. É por isso que a gente deu a aula por sequência, né? Isso aí foi justamente no descobrimento do Brasil. Qualquer coisa, vai lá, dá uma catucadinha lá no YouTube, que Escola da TV Abre Lima, e rever essa aulinha. Se não viu, se viu, dá uma revisão. Então, gente, ele organizou, deram 15 lotes de terra. Só que foram 2 donatários. Mas não é tão 15, sim, mas teve alguns, por exemplo, da Maracá. Ele pegou essa aqui, que é o Pero Lopes. O Pero Lopes pegou essa e essa aqui. Só que, porém, ele mandou um sobrinho dele, que ele veio depois, passou pouco tempo, ó, voltou para Portugal, que ele não estava achando nada de bom aqui. Daqui a pouco a gente chega nessa parte, tá bem? Então, gente, aí aconteceu o seguinte, eles davam a implantação, aqui. Foi um sistema administrativo implantado pela coroa portuguesa, que eu já falei, Dom João III. Outra coisa, ele faria o seguinte, a coroa não arcava com nada, não bancava nada. Ela só fazia o quê? Toma o título. A gente não tem nada a ver com o que você vai fazer lá. A gente não dá um centavo. E realmente não tinham, tá? Lembra das grandes navegações? Pronto, está no descobrimento. Eles arcaram tudo para as grandes navegações e para o comércio. Agora, quem pegasse essas capitanias era quem se virar sozinho. Tá bem, gente? Aí, justamente, eles recebiam 2 documentos principais, básicos. Inclusive, há documentos ainda em Portugal, na chamada, no tombo, justamente de documento de donatário. De 1530, sim, 1530, 1535 tem lá. Então o que tinha? 2, a carta de doação e a carta de foral. Já está dizendo a doação, era como já doando a posse da terra, ou seja, da capitania. Aí, lógico, sempre perguntam, ele comprava? Não, era um aluguel, ele alugava, tempo indeterminado, né? Fazia justamente essa carta fazia um tratado e ele assinava, e o rei também, era diretamente com o rei, com Dom João III, tá? Ou com seus ministros. Daí então, ele vinha para cá, cobrando, isso aí era um aluguel, vamos por anual, ou em 6 meses ele já tinha uma cota para pagar, um aluguel de uma casa, como o pai de vocês alugam. Então ele não era comprado, tá? Ele era doado em sentido de aluguel. Segundo, o foral. Agora, continha os direitos e deveres justamente do donatário, que o nome se chamava capitão donatário, tá? Que a maioria era militar. Então eles também tinham alguns artifícios aqui militares, beleza? Vamos para mais à frente, tá legal a aula, tranquilo? Vamos lá. Então ela iniciou em 1534, aqui mesmo nesse litoral era uma capitania, aqui em Itamaracá também, tá? Então são 2 capitanias aqui, ó, para que eu explicar já. O seu governante chamava o capitão donatário, a qual falei já, certo? 15 lotes de terra correspondia a 14 capitanias, porque ele dividiu em 2, tá, gente? Ó, foram 12 donatários a tomar posse dessas terras, ok? Então, muitos não vieram para o Brasil com a sua capitania, certo? Por que aconteceu? Eles simplesmente acharam difícil e não tinham dinheiro para arcar. Ele fazia o quê? Às vezes muitos só chegavam aqui e não tinha mais nada. Então ele tinha que, vamos lá, fazer o quê? Deveres dos donatários. Vamos dizer um por um, vamos mastigar legalzinho, pessoal. Fundar vilas na colônia, justamente. Quanto mais povoar, né, mais ninguém chega, né? Não vai ter invasão. Eu gosto de dar muito exemplo hoje. Se você tem um terreno, seu pai tem um terreno, que não deixa de ser seu. Daí então, você deixa lá abandonado, vai acontecer o quê? Muita gente joga lixo, né? Às vezes pode invadir,
se for um terreno muito, né, grande, entendeu? E outras nações já estavam de olho nisso. Se tivesse alguma coisa preciosa ali, acabou. É que eles iam mesmo, né? Então, a primeira coisa era fundar colônias, vilas, ok? Eles já iam povoando e organizando, né, cada capitania como já uma filial, como se diz, de Portugal, certo? Portugal metrópole, certo? E ele aqui, o filial. Principalmente combater os índios. Lembra? Já tinha índios? Já. Então, tinham muitos índios amigos. E tinham muitos índios também para lá de inimigos, viu? Não queria saber de ter esse trabalho. Muitos se revoltaram já, porque estavam carregando para o Brasil, como falei, né, no início da aula. E, como se diz, ganhando nada, ganhando, como eles dizem mesmo, quinquilharias. Viram que estavam sendo enganados, muitos se revoltaram e começaram a entrar mais, adentrar mais nesse estado de Pernambuco. Muitos ficaram aqui, onde a gente está hoje, aí. Abreu Lima, entendeu? Paulista, Igaraçu, que a gente vai falar já dele. Então, tudo isso aqui é indígena. Aí eles começaram a adentrar, ou seja, entrar mais no estado. Sim, então eles tinham que combater. Pagar impostos ao rei, foi aquilo que eu falei, né? Tinha a ver com a carta de doação. E proteger a sua capitania. Aí tem no dos índios, sim, e dos invasores. Muitos ainda vinham contrabandear para o Brasil. Certo? E tinha outra coisa que eles faziam nas capitanias, eram feitorias. Feitorias eram armazéns grandes, né? Armazém mesmo, com grandes portas que eles deixavam estocado para o Brasil lá. Aí chegava o navio aqui, ó, estava aqui a feitoria, eles vinham, carregavam e voltavam para Portugal. E às vezes eles roubavam. Chegava, estava arrombado já. Por quê? Os inimigos chegavam. Beleza? Agora vamos lá. Direito donatário. Aí era bom demais. Feito, você, presidente da República, né? Nomeia quem ele quer, tira quem ele quer, pronto. Então, fundar as vilas. Como fundar as vilas? Colocar o nome delas, certo? E a maioria era nomes católicos, certo? Porque eles eram muito católicos. Eu não falei isso na outra aula. Portugal e Espanha, catolicismo total. Conceder Seis Marias, não é Seis Marias, é Seis Marias, tá? São terrenos dentro da capitania. Tem a capitania, né? E você tem os lotes de terra que eles poderiam comprar, assim, alugar, aliás, alugar. Eles não compravam, certo? Então você tinha várias Seis Marias, independente das vilas. Escravizar índios, a Índia estava escravizando, tá? Não tinha nada a ver ainda com o negro. Eu sei que o quinto ano, o quarto já, que são muito inteligentes, esse pessoal da escola de Abreu Lima, vai dizer, os escravos negros. Agora não, foi muito mais na frente, tá? Eram os índios ainda, que eles estavam escravizando. Outra, principalmente desenvolver a agricultura e a pecuária, que aqui ainda não tinha. Sabia que tinha muitas terras. Justamente, é aí que vai sair, começam, e eles estudavam a terra, sabiam disso, tinha algum tipo, um geólogo, uma pessoa que estudava a terra. Estudaram, agora, curiosidade aqui, ó, da escola na TV Abreu Lima, de tio Juninho, bora lá. O solo propício para plantar cana-de-açúcar, que era muito bom, massapê. Esse solo não tinha em todo canto, o massapê sim, tinha aqui. E a cana-de-açúcar até hoje está aí, né? Você pega aqui de Cruz de Rebouça para frente, graças a Deus, a terra é fértil para cana-de-açúcar, que é importantíssima, certo? Que justamente gera muita coisa da cana-de-açúcar, né? Explorar recursos naturais e minerais, aí eles começavam também a adentrar o estado para ver se tinha ouro, se tinha prata, né? Outro tipo de minério, certo? Se tem mais para o Brasil, muitos animais que eles levavam para lá, certo? Outra coisa, aplicar a justiça. O capitão donatário também tinha esse entendimento. Ele poderia até chegar ao ponto, se a pessoa que estava lá, né, o cidadão, o pessoal da vila, tivesse comprovado o crime dele, podia até ter pena de morte. E muitos tiveram a pena de morte aqui decretada, tanto em Pernambuco como em São Vicente. Construir engenhos, justamente, lembra que eu disse agora, por causa da cana-de-açúcar, eles começaram a construir engenhos, que era justamente para dar mais renda ainda, tanto à capitania e para Portugal. Gente, sempre ia para Portugal. Você vai dizer, oh Deus, sempre ia para lá? Sim, porque ia para a metrópole, o nome é esse, como se fosse o pai do Brasil. Então, todo tipo de minerais, todo tipo, né, de vegetais preciosos, como se diz, que o vegetal precioso era a cana-de-açúcar, iam para Portugal. De lá ele saía distribuindo, beleza? A outra coisa que eu queria
falar aqui, deixa eu ver aqui, apenas, já eu falo, 2 capitanias se desenvolveram. Tá? São Vicente com Martim Afonso de Souza. Agora eu vou puxar a sardinha para o lado da gente, certo? Pernambuco, Duarte Coelho. Esse simpático senhor aqui, ó, dá para ver daí, né? E essa senhora aqui, que já eu vou falar nela, em homenagem às professoras, o pessoal daqui também, termina da Libra, temos uma governadora, né, agora, enfim, já eu falo nela. Duarte Coelho Pereira. Gente, esse foi o fundador de Pernambuco. Chegou, teve serviço prestado na Índia, em Goa. É um país que fala português até hoje lá. Ele recebeu de Dom João, nas mãos próprias de Dom João III e veio para cá. Chegando, sabe aonde? Para você ver que a história é muito bonita, gente. É a rainha da ciência. Igaraçu. Quando ele chegou, inclusive tinha uns índios aqui, uns amigos, né? Os índios aí eram amigos. E eles disseram o seguinte: oxi, por isso que o nome é Igaraçu, quer dizer canoa grande. Eles chegaram em grandes caravelas. Ok? Pronto. Quando ele desceu, ele, o cunhado dele, Jerônimo de Albuquerque, e agora chegou o nome dela, Brites de Albuquerque, eles vieram por aqui, fundaram a vila, que chama-se Cosme Damião, olha, nome católico, perto de 27 de setembro, que hoje é até feriado, né, lá. Fizeram também a primeira igreja, construíram, é aquela lá, a principal, a matriz, né, São Cosme Damião, que era São Salvador, certo? E daí então eles começaram, ó, a fazer o quê? A explorar aqui. Isso aqui tudo era mata, gente, mata fechada, imagine. Só o litoral, a parte da areia, o resto era tudo fechado. Então eles adentraram, foram parar em Olinda. Justamente subiram onde hoje é o Alto da Sé, é por isso que dizem que tem esse nome. Quando ele viu com a esposa disse, Linda. Então por isso ficou Olinda, certo? Daí o nome. Fundou a igreja da Sé, aquela igreja ali. O palácio era mais ou menos ali, perto da igreja também. Então ali ele fundou a capital de Pernambuco. Com o nome logo não é Pernambuco não, é Nova Lusitânia. Mas depois, assim, muitos autores ficam em Pernambuco para não se confundirem, tá? Daí então, ele viveu um bom tempo, fundou engenhos, combateu os índios, ótimo, foi desenvolvido demais. Aí então ele veio a falecer. Agora que eu vou falar, quem assumiu? A Bridget. Ela foi a primeira governadora de todas as Américas, sabe? Governou tão bem quanto ele. Muito bem mesmo. Diziam até assim, oxe, até governa melhor do que governava o senhor Duarte Coelho Pereira, certo? Fez uma grande administração e por isso que Pernambuco subiu. Vamos lá, Itamaracá. O cara veio só para cá, disse que ele bebia um bocado, né? E depois foi embora para Portugal, deixou um sobrinho dele, também não deu certo e fracassou, certo? Outra, fracassaram quase todas. Se eram 15, 2 foram de bem, como se diz, 13 fracassaram. Tá aqui, ó. As capitanias só duraram 16 anos, tá, gente? Pois quase todas fracassaram aqui no Brasil. Vamos lá. Sendo que apenas 2 conseguiram prosperar. Foi acho que eu falei, São Vicente com Martim Afonso de Souza e o Duarte Coelho, Pernambuco. Tá? Justamente São Vicente e Pernambuco tendo as duas um atrativo em comum, que foi a plantação da cana-de-açúcar. Deixa eu falar só um pouquinho de Martim Afonso. Foi o que introduziu a cana-de-açúcar daqui. Ele trouxe uma ilha de Portugal chamada Açores, Ilha da Madeira. Ele já conhecia essa plantação, ele tinha propriedade lá. Então ele chegou aqui, entendeu? Começou a plantar lá. Duarte Coelho já plantou depois. Mas até hoje também São Vicente, que é perto da Praia de Santos. Pronto, São Vicente, que é perto de Praia Grande, onde Neymar nasceu. Fica mais, eu gosto assim, que é geografia também. Beleza. Eles vão simplesmente, ficam lá plantando Praia Grande e São Vicente. A cana-de-açúcar está ok. É a primeira, inclusive a primeira cidade do Brasil. Chama-se São Vicente. Muito bonitas as praias, viu? Belíssima. Vamos lá. Até a próxima aula. Deixa eu dar aqui, ó. Um grande abraço para todos vocês. Eu vou até fazer um desafio. O significado, lá vai, o significado da palavra Igaraçu. Alguém sabe? Quando vir aí, perguntaram, são 2. Igaraçu. E segundo, qual o nome, essa tá fácil, né? Do solo que se planta a cana-de-açúcar. Não é, gente? Beleza? É os 2 desafios. Pode dizer ao professor de vocês, do teacher,
Que tio Júnior lançou esses 2 desafios para vocês, ok? Vamos lá, se vocês quiserem nos vermos, canal 22, das 7 às 8 e das 13 horas às 14, beleza? Canal 22, viu? TV Nova Nordeste. No canal 22 aí vai. E outra, a gente tá no YouTube também, vai lá, ó, catuca lá, dá uma controladinha, dá uma força a gente, tá? Ao pessoal também, que tem as contadoras de história, ela agora até vai voar no tapete mágico também e tal. Escola na TV, Abreu Lima, beleza? Gente, um beijão, fiquem com Deus e tio Júnior, professor Juninho vai mergulhar. Tchau.